Matchmente. Para aqueles que queiram gerenciar torneios e campeonatos, cujo possuem dificuldades e problemas ao gerenciar partidas, equipes, premiação, o Matchment é um sistema web e aplicativo mobile que faz o controle de torneios, partidas, prêmios, equipes, sem a utilização de planilhas do Excel, tornando assim o relacionamento entre essas informações mais confiável e mais fácil de ser utilizado. Diferentemente de outros sistemas que possuem tecnologias ultrapassadas e não viáveis e não eficientes, o nosso serviço garante a qualidade dos torneios e a despreocupação de eventuais possíveis problemas relacionados à organização de time, premiações e relatórios. Pois por manter o histórico de torneios e partidas, torna-se mais fácil a criação de novos torneios e partidas, pois as equipes e patrocinadores já estão cadastrados, o que facilita para entrar em contato para a formação de novos torneios, e tornando assim mais ágil a montagem de novos torneios. E com a funcionalidade de registros de partidas e auditorias de torneio, torna o Matchment mais seguro e transparente que os seus concorrentes, pois no Matchment é possível gerar um relatório referente a essas informações de partidas e torneios ao serem gravadas no sistema. E com os demais relatórios gerenciais e administrativos, também torna mais fácil a visualização de lucros e prejuízos, tornando assim mais eficiente o gerenciamento da própria empresa, pois fazer controle por meio de relatórios gráficos e texto é mais fácil do que utilizar apenas extratos bancários para fazer as contas. Personas. O nosso sistema tem duas personas principais, o administrador e o usuário. O administrador tem total liberdade para administrar tudo no sistema. Ele é responsável pelos cadastros de equipes, jogadores, patrocinadores, prêmios e torneios. Ele faz o registro dos resultados das partidas, atualizando os dados em tempo real para os usuários acessarem as informações atualizadas. Ele pode também organizar os campeonatos e partidas da forma que desejar, podendo também configurar o torneio no formato que preferir, já que o nosso sistema suporta várias modalidades diferentes. Ele também consegue gerenciar as premiações dos torneios e também pode gerar vários relatórios sobre o torneio e sobre as partidas em específico. O usuário. O usuário usa o sistema de uma forma mais consultiva e informativa, mas também pode interagir e enviar feedback sobre as partidas e torneios, e compartilhar informações relevantes com outras pessoas. Ele consegue consultar as informações das partidas em tempo real e também visualizar o chaveamento, a classificação e a situação das fases dos torneios. Funcionalidades. Duas das principais funcionalidades do nosso sistema são gerar relatórios e consultar o campeonato. A funcionalidade de gerar relatórios está relacionada ao administrador, e ele pode utilizar os dados dos campeonatos para gerar relatórios sobre a situação e o andamento das fases do campeonato. Se um campeonato já foi finalizado, ele também pode gerar um relatório final mais detalhado. Isso tudo pode ajudar no gerenciamento dos torneios e na contabilização dos resultados. Os relatórios são possíveis devido ao registro constante das informações no banco de dados. Isso garante a transparência e a confiabilidade do nosso produto. Consultar campeonato. O usuário é capaz de consultar as informações gerais no campeonato, e ele consegue esse acesso em tempo real, sendo atualizado constantemente e podendo interagir e compartilhar os momentos das partidas com outras pessoas. Ele tem acesso à visão geral do campeonato, podendo também ver os detalhes de cada partida e consultar as classificações e o chaveamento das diferentes fases do campeonato. Olá, meu nome é William Michel de Correia, estudante de Engenharia de Software na UTFPR Campus Dois Vizinhos, e eu vou estar apresentando as histórias dos usuários e tarefas referentes às funcionalidades citadas na sessão anterior. Começando com a funcionalidade de gerar relatórios. A primeira história do usuário ela vai trazer uma necessidade do administrador, que é ter acesso aos relatórios de partidas de torneio já cadastrados no sistema, para fazer tanto a validação quanto o registro desses resultados. E o critério de aceito e propósito
tem um cenário onde o administrador ele vai tentar baixar as informações no torneio, e como esses dados eles são registrados em relatórios, o sistema ele vai ter que buscar no banco de registro e fornecer esses dados solicitados. Ou seja, o sistema ele vai ter um banco de registro para esses relatórios e o administrador deve ser capaz de acessar esses relatórios. Assim como vai poder também solicitar o download. E as tarefas para a execução dessa funcionalidade seriam adicionar o banco de dados às informações do relatório gerado, a criação de uma área que permite gerar os relatórios de qualquer conteúdo pesquisado e adicionar uma limitação de informações nos relatórios dependendo do tipo do usuário solicitante. Por exemplo, os termos legais só aparecem em relatórios gerados pelo administrador. Então, essas seriam as condições que atendem a história do usuário como administrador para a função de gerar relatório. Indo para a segunda funcionalidade abordada, que é a de consultar campeonato, ela tem como história do usuário a capacidade do usuário de consultar os resultados de partidas e torneios para se manter atualizado quanto às informações de fase de chaveamento, tendo como critério de aceite o cenário de busca pelos times participantes num determinado torneio ou partida, e deve haver uma área de pesquisa que permita a consulta de informações do torneio, e quando o usuário buscar um time específico, o sistema ele deve apresentar em retorno quais torneios e partidas o time está presente. Quanto às tarefas, seriam fundamentais para essa funcionalidade a criação de uma área que permita o usuário escolher e receber as notificações e mudanças ou atualizações do campeonato acompanhado, adição ao banco de dados o campo de notificações para a especificação dos dados que serão necessários por parte do usuário e campeonato durante a pesquisa, criar uma área exclusiva para o chaveamento, visando uma melhor organização dessas partidas, e além de adicionar a opção de consultar o chaveamento na barra de navegação. Assim como as histórias do usuário comentadas nessa seção, na documentação dos requisitos do Matchman, utilizando a ferramenta Remo, foram desenvolvidas outras histórias do usuário que também atendem a essas mesmas funcionalidades supracitadas, e elas vão estar visíveis no arquivo do projeto. O nosso protótipo de baixa fidelidade é muito simples e tem um conceito básico. Foi planejado para evitar ambiguidades visuais. Como focamos mais no design e nos conceitos, nos preocupamos menos sobre as partes mais técnicas do protótipo e pensamos mais na ideação. Na parte esquerda da tela, podemos ver os torneios e as operações dos torneios, adicionar e remover. Já na parte direita da tela, vemos os times, o placar e as operações dos times. Na parte central, vemos a posição dos times no campeonato e as partidas que ocorreram e que estão em andamento. Os benefícios do protótipo de baixa fidelidade no nosso projeto foi que demorou menos a ser feito, pois demonstra simplicidade. Foi rápido para tê-lo pronto e não necessariamente representa a versão final do produto, aquilo que o usuário vê. Usamos esse layout apenas para mostrar as funcionalidades a nível básico de representação. O nosso protótipo de alta fidelidade é mais pensado na interação com o usuário. Foi desenhado para uma melhor experiência possível de uso. Assim como no protótipo de baixa fidelidade, temos os torneios na parte esquerda da tela, os times e o placar ficam na parte direita da tela, e as posições dos times no campeonato e as partidas em andamento ficam no centro da tela. Os benefícios do protótipo de alta fidelidade no nosso projeto é muito mais claro em termos da visão do produto. Conseguimos ver com mais clareza a posição dos botões na tela, apenas parece mais real comparando com o protótipo de baixa fidelidade. E o protótipo de alta fidelidade representa uma visão mais real do produto. Isso dá aos usuários um melhor entendimento do que está sendo oferecido. Eu sou o Gustavo e vou falar agora sobre as facilidades e dificuldades que tivemos no desenvolvimento do projeto. Vou começar pelas facilidades. Uma das facilidades foi a utilização de ferramentas para o desenvolvimento do projeto, como o Remo e o Canvas, pois assim conseguimos ter organização e agilidade no nosso trabalho, fazendo assim com que as ideias ficassem cada vez mais claras. Outra facilidade foi envolvendo a equipe, onde todos colaboraram na idealização e implementação do projeto. Cada um sempre participou de alguma maneira para a evolução dele, mesmo com todos os compromissos do dia a dia. E uma das principais facilidades foi o conhecimento sobre o tema do projeto, onde a equipe inteira já tinha um conhecimento básico sobre o assunto tratado.
Isso ajudou muito na hora de idealizar e desenvolver, principalmente nas partes das tarefas e dos itens do backlog. Já na parte das dificuldades também temos o uso das ferramentas, pois tivemos um pouco de dificuldade na hora de aprender a mexer nelas e a utilizá-las da maneira que queríamos. Outra dificuldade foi o tempo livre dos integrantes da equipe, pois como a maioria trabalha, era difícil encontrar um momento em que todos estavam disponíveis para que fizéssemos nosso trabalho em conjunto. Muitas vezes tivemos que dividir em partes. E agora uma grande dificuldade também foi na parte da análise de requisitos, para que tivéssemos um resultado satisfatório no final do nosso projeto, sem pensar apenas no que queríamos, mas também nos possíveis usuários do nosso produto. Paysandu!